Um, dois, três. Aula 3 do curso de Auditoria de Sistema de Gestão Integrado. Hoje, falar um pouquinho, fazer uma interpretação sobre as normas, né? Porque uma boa auditoria, né? Uma auditoria eficiente, uma auditoria bem feita, ela começa com um auditor interno ou externo, sabendo interpretar a norma, conhecendo os requisitos dela. Porque se você não souber interpretar a norma, não reconhecer não conhecer os requisitos, você não vai conseguir identificar a não conformidade, e se identificar a não conformidade, você depois vai saber onde colocar essa não conformidade, aonde, que item da norma eu relaciono essa não conformidade. E isso não existe, né? Em auditoria de sistema de gestão integrado, baseado em normas, a não conformidade tem que estar amarrada ao item daquela norma que você está auditando. Para começar, vou fazer aqui uma interpretação da SA 8000, na sua versão 2014. Claro, nessa videoaula eu não vou fazer inteiro, né? Vou começar aqui pelo item 1 e vou colocando aulas no decorrer da semana até acabar essa 8000. E aí depois eu vou com as outras normas. Essa aqui cara, difícil. Ela é difícil de implementar e difícil de auditar. Por quê? Às vezes a auditoria da SE 8000 rompe as barreiras da organização e você precisa conversar, entrevistar e investigar muito as partes interessadas, a escola, ONGs, pais, para conseguir, às vezes, identificar a não conformidade. Então, não é fácil. Então, a intenção da SE 8000 é que questão de ser uma norma auditável e voluntária, então ninguém é obrigado a buscar esse sistema de gestão e implementar essa certificação. Todo mundo é obrigado a cumprir questões de responsabilidade social, mas não é obrigado a certificar. Ela é baseada nas declarações de direito humano, ONU, Organização Internacional de Trabalho, legislação trabalhista nacional. Sua ideia é capacitar e proteger todo o pessoal dentro do escopo de controle e influência de uma organização. Então, todo o pessoal e todos os trabalhadores que estão dentro daquele escopo, que estão sob influência de uma empresa. Isso pode ser direta e indiretamente. Então, aqui eu também enxergo aqueles camaradinhos terceirizados que eu contrato, às vezes, achando que eu estou me livrando de um passivo trabalhista. Quando você implementa esse sistema de gestão, não só isso, como qualquer outro sistema de gestão, o envolvimento dos trabalhadores e da gerência tem que estar muito bem estabelecido. É muito claro ali que os trabalhadores e a gerência, a liderança hoje, como é conhecido nas ISO, elas estão envolvidas com isso. E é fácil pegar isso aí, hein? Hora extra acima do permitido. Então você tem lá trabalhadores que fazem aquelas 2 primeiras horas extras, registram seu ponto e depois continuam trabalhando. Às vezes recebem, às vezes não recebem, que é para atender demanda. Se encontra isso, é claro que o trabalhador não está envolvido, ele não está engajado com a questão da responsabilidade social, com ele mesmo. E a gerência que permite isso, tem gerente que fala, eu não sabia que ele ficava aqui até 4 horas da manhã. Mentira, né? O cara sempre sabe. Então, é fácil você identificar esse tipo de não conformidade, essa falta de envolvimento. Tanto que isso é uma questão bem crítica, né? Tanto para o positivo como para o negativo, essa questão de envolver trabalhadores e gerência. Eu preciso disso, né, para corrigir as não conformidades e assegurar que as conformidades serão continuadas, que o meu sistema de gestão vai rodar bonitinho. Então, esses camaradas aqui, mano, lembra lá, aula 1, mudança de cultura, né? Só quero receber um carrinho agora. E aí todo mundo interessado só em cumprir o seu objetivo pessoal, cara, mudar a cultura é difícil. Tá aqui os requisitos que são auditáveis: trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, questão de saúde e segurança. Aqui
Dificilmente você consegue uma certificação de S8000 sem você ter uma certificação de uma norma de saúde e segurança. Hoje é 45001. Liberdade de associação e direitos a sindicatos e tudo mais. Discriminação, práticas disciplinares, isso é importante. Existiu na humanidade já há algum tempo que era permitido, era autorizado ao empregador dar uma surra no empregado que cometesse uma falha dentro da empresa. Pode bater, o cara errou, ele é seu funcionário e você pode bater. Claro que isso não existe mais. Horário de trabalho, né? Então, hora extra, remuneração justa, independentemente de classe, cor, religião e sexo. E essa remuneração justa também é a remuneração que permite que o funcionário, que o trabalhador tenha dignidade na sua vida social. E as questões aqui do próprio sistema de gestão. Então, tudo isso aqui é auditável. Então, vamos começar aqui abordando, interpretando um pouquinho o item 1, que é o trabalho infantil. Então, eu tenho aqui algumas definições relevantes. Então, essa norma, com base na Organização Internacional do Trabalho, estabeleceu que a criança, qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, 14.9.11 é criança, ok? E o trabalho infantil é qualquer trabalho realizado por uma criança, ou seja, uma pessoa que tem menos de 15 anos. Outra definição relevante é remediação de trabalhadores infantis. Então, encontrei o trabalhador infantil lá, então preciso assegurar para ele, né, saúde, educação, desenvolvimento dessa criança que foi submetida a esse trabalho infantil. E o jovem trabalhador, qualquer trabalhador com idade inferior a 18. Então, entre 18 e 15, jovem trabalhador. Menor que 15, criança, pela definição da SA 8000. Então, trabalho infantil dividido em 4 subitens. O primeiro aí, o 1.1, a organização não deve se envolver ou apoiar a utilização de trabalho infantil conforme definido acima. Apoiar, vamos lá, vou subsidiar, né, vou fornecer dinheiro, vou emprestar dinheiro para um parceiro meu construir uma fábrica. E eu tenho conhecimento que este meu parceiro tem práticas de exploração do trabalho infantil. Estou apoiando. Contratei uma subcontratada para executar um serviço, não tomei os devidos cuidados e este subcontratado explora o trabalho infantil. Não adianta, estou envolvido. Então, preciso ter cuidado, né? A minha auditoria ela estica um pouquinho mais quando eu vou fazer a auditoria. Pensando na nossa tarefa de construir uma lista de verificação de requisitos para o sistema de gestão, este item vai se transformar em uma pergunta. Então, item 1.1, vamos dar um zoom. Zoom. Está gravando. A organização se envolve ou apoia a utilização de trabalho infantil? Você vai verificar as evidências, né? Claro, isso que eu digo da complexidade dessa auditoria, cara. Essa evidência, essa questão do apoio ou do envolvimento, você vai ter que rastrear fornecedor. Aí o cara compra lá a cola que ele usa no processo produtivo dele de uma empresa que explora o trabalho infantil. Você vai ter que investigar os terceirizados dessa empresa. Então, para você, claro, a política, os procedimentos que garantem para você conseguir identificar que a empresa não apoia ou nem está envolvida em trabalho infantil. Aí você coloca as evidências aqui e aí verifica que está conforme e coloca aqui alguma observação. Então, viraria uma pergunta. Vamos para uma coisa mais interessante. O item 1.2, a organização deve estabelecer, documentar, manter, efetivamente comunicar ao pessoal e outras partes interessadas. O quê? As políticas escritas e procedimentos para reparação de trabalhadores infantis. Lembra lá da reparação? A questão do
saúde, educação, segurança. Então eu preciso ter esta política e os procedimentos, né, que garantam aí que eu tenho meios para reparar a questão dos trabalhadores infantis. Isso aqui, lá no na nossa guia, já fica um pouquinho, né? Eu preciso separar um pouquinho mais. Eu vou tirar o zoom. Então, aquele 1.2 seria melhor transformar em 3 perguntas. A primeira é: a organização possui políticas e procedimentos documentados para reparação de trabalhadores infantis? Ela tem a política lá escrita, belezinha. A organização fornece apoio financeiro? Se eu não tenho, se eu não encontrei nessa questão do trabalho infantil, não tem porque a empresa está fornecendo esse apoio. Mas como é que eu vou auditar esta linha? Verificando aqui os procedimentos e a política. Como é que está escrito? Está previsto? Tem uma linha do budget lá para essa questão. O pessoal, os trabalhadores e as partes interessadas, ONG, escola, pai, prefeitura, né, foram comunicados, meus fornecedores, subfornecedores, contratados, sobre essa política? Eles têm conhecimento sobre a política? Então, pensando, vou lá num subcontratado meu e pergunto para ele: olha, você sabia que a empresa tem uma política contra o trabalho infantil? Se esse subcontratado fala assim: não sabia. São 2 indicadores muito fortes. 1, comunicação ineficaz. 2, se o meu subcontratado não conhece essa minha política, pode ser que ele tenha lá trabalhadores infantis. Por quê? Ele não sabe que eu tenho essa preocupação, que eu sou que eu não pratico esse tipo de atividade, esse tipo de contratação, então fala assim: o cara não se importa, não está nem aí. Então a importância da comunicação da política é muito em cima disso. Aí aqui vamos para o 1.3. Então a empresa pode empregar trabalhadores jovens, eles 18, 15 anos, mas quando empregar, ele não pode trabalhar em horário escolar. Então você tem que ver: o cara estuda que hora? Mas esse horário ele está trabalhando. Isso é uma não conformidade. A soma dos tempos de transporte, trabalho e estudo não pode exceder 10 horas. Então você também tem que verificar esta questão. E de maneira alguma um jovem trabalhador pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. E por fim, não pode trabalhar em horário noturno. Pegando essa questão aqui e colocando na nossa linha de verificação. Cadê ela aqui? Bonitinha. Eu acho que é a linha de baixo, ponto 1.3. Minhas perguntas, também divididas. Existem jovens trabalhando em horário escolar? O tempo de aula, transporte e trabalho é maior que 10 horas? Existem jovens trabalhando mais que 8 horas diárias? E eu posso colocar mais um aqui, do trabalho, só vou colocar aqui para lembrar: trabalho noturno. Nossa, mas por que eu dividi um texto em 3 perguntas? Isso facilita a vida do auditor. Na hora de criar o seu relatório, se você dividiu as questões desta maneira, você vai escrever lá: a não conformidade no item 1.3 é porque existem jovens trabalhando mais que 8 horas diárias. Como a linha, as perguntas estão por linha, você consegue identificar ali o probleminha na sua minúcia. Parece chato, desnecessário. Quer ser bom auditor, quer fazer auditorias de qualidade, crie seus documentos com qualidade. Senão você vai ser um auditor feito nas coxas. E se isso acontecer, lembre-se, você não teve aula com o Cris. Por favor, fala que eu morri. Beleza? Quando você fizer uma auditoria ruim lá, fala que eu estava morto. O professor que te deu aula morreu, infelizmente. O item 1.4. A organização não deve expor crianças ou trabalhadores jovens a quaisquer situações dentro ou fora do local de trabalho que sejam perigosas ou inseguras para a saúde e o desenvolvimento físico e mental. Em aula eu estava conversando, na sala de aula eu estava conversando com a Raquel, se eu não estou enganado, e eu falei dessa questão, de uma das características do auditor de responsabilidade social, ou dentro da equipe de auditores, você ter pessoas com formação em psicologia,
porque vai ajudar. Muito dos critérios da responsabilidade social para você identificar, às vezes, um analista de personalidade, ele vai descobrir se o cara está mentindo ou não, se ele está sofrendo um abuso social, assédio moral. Então, às vezes, é importante dentro dessa sua equipe, né, você ter uma pessoa com essa característica. Então, isso aqui também vai virar uma pergunta lá dentro do nosso sistema de gestão, né? Então, a pergunta seria muito simples: se a empresa expõe os jovens a situações perigosas ou isso e aquilo. Então, se você tem um sistema de saúde e segurança, você já tem essas questões, né, de atividades mais insalubres rastreadas, e se você dentro daquela atividade rastreada como insalubre, né, insalubre, não sadia, lá do latim, né, não sadia, e você identifica um jovem trabalhando naquela situação ou uma criança, você sabe que você vai dar uma não conformidade no item 1.4. Isso aqui vai depender muito, muito dessa nova realidade do sistema de gestão, que é o mapeamento de processo, né? Cara, mapear todos os processos para fazer uma boa auditoria. Ok? E aí aqui algumas questões, né? Escrevi alguns textos para facilitar a interpretação deste item 1 e dos seus subitens, né? Uma coisa que a gente sabe que pode acontecer é que as crianças nunca são encontradas trabalhando na organização. Não é assim, cheguei lá, tem um monte de criança trabalhando. Eu fiz auditoria numa empresa, não posso citar o nome, porque é a situação bem crítica, empresa muito grande aqui de São Paulo, né, na verdade do Brasil, e eu fui numa parte da linha de produção lá, e o que eles faziam? A empresa tinha que fazer uma determinada atividade lá, que era uma atividade braçal. Eles pegavam um ônibus, iam em uma comunidade próxima à empresa, uma comunidade muito carente, enchiam este ônibus com mulheres, com crianças, com idosos, levavam para essa parte da fábrica para essas pessoas fazerem esse trabalho braçal. Tinha mulher grávida, tinha criança com chinelo de dedo. Eu encontrei lá um idoso numa cadeira de roda fazendo esse trabalho braçal. Então é uma situação bem triste, né? Mas deu trabalho identificar essa situação, ela não está na cara. Então, foi encontrado. Mas quando, né, encontrei lá essa questão da exploração, né, a gente tem que pensar na exploração do trabalho infantil, a empresa, né, naquela sua auditoria, você foi lá e não encontrou, mas a empresa ela deve assegurar, né, que as suas políticas, os seus procedimentos, elas respeitam a complexidade da organização, né, do risco da organização ter a exploração, o apoio ou se envolver com um trabalho infantil. Então, se você está em uma zona industrial onde isso não é comum, né, você conhece já ali, você mapeou, né, então esse processo ele vai ter, ser um pouco mais amplo, você mapeou o processo daquela região e aquilo não é uma prática comum, né, a sua política, esse seu procedimento para evitar a contratação é simples, isso pode estar lá escrito na sua política de procedimento de contratação, né? Toda empresa tem uma política lá de contratação. Então você escreve lá que não se contrata trabalhadores com tal idade e tal, isso já atende. Mas se você vai num local, né? Então você fez aquele seu trabalho de auditor e estudou, mapeou a região onde você vai auditar, e existe um histórico muito grande da exploração do trabalho infantil, se o cara te apresentar só isso aqui, não, olha, a única coisa que eu tenho é que é uma política escrita de procedimento de contratação que evita. Isso não atende, né? O risco para essa empresa é muito maior de se envolver ou até de contratar diretamente ou de apoiar, porque existe uma cultura ali na região. Então ele tem que ter procedimentos e regras muito mais fortes e vivas para evitar de se envolver nisso aí. Só isso aqui não serve. E aí você vai dar uma não conformidade
Não neste item, no item 1.1, mas você vai dar o item lá na política do cara, que a política dele é fraquinha e não atende às questões e os riscos ali da região onde ele está instalado. Né? Outra coisa, né, que esse texto inicial mostra aí, né, a organização, a empresa, né, ela tem que ter um procedimento eficaz para evitar a contratação de criança. Então, eu preciso escrever, né, definir esses controles operacionais. Cara, isso aqui é a cara da qualidade, né? Então, eu tô lendo isso aqui, eu tô vendo a 9001, os caras da qualidade pensando nesse procedimento. Então, eu preciso ter esses controles necessários para assegurar, né, a minha política, os requisitos lá, a minha missão, visão, valores, premissas, tudo mais, para evitar que eu contrate essa criança. Então, posso colocar lá, né, que dentro da minha política é obrigatório a revisão da certidão de nascimento. Não é só olhar, é original, não é verificação de cartório. Lembrando, isso aqui é quando eu mapeei o processo e a minha redondeza acontece isso direto. Outra prova de idade, então você verificar se os documentos realmente são originais, se não teve adulteração, então coisas mais rígidas, né? E aí você vai ter que envolver gestores, profissionais da área de saúde, administradores, escolas, de repente fazer esse treinamento com as partes interessadas, já que a sua norma é de responsabilidade social, para que eles te ajudem também nessa questão da identificação do trabalho infantil, me ajudar. Eu estou contratando o Pedrinho me apresentou uma certidão que ele tem 18 anos. Você liga lá para a escola, o pessoal recebeu um treinamento, fala, não, mas o Pedrinho não tem 18 anos, esse documento aí é falso, não sei o quê. É o intuito do treinamento. Lembra que eu falei aqui no início da aula? Romper as barreiras da organização? Esse é o trabalho do auditor da SE 8000. Estou só no item 1, hein? Comunicação eficaz das políticas e procedimentos. Então, a empresa vai ter, né, no site, memorandos para escolas, para ONGs, prefeituras, contratados, subcontratados, uma política estampada na entrada da empresa, no crachá dos funcionários, determinando essa questão da contratação da idade mínima legal, tudo isso, né, para a sua política realmente ser eficaz. Você vai auditar, eu quero lá no seu subcontratado, eu quero ver se ele conhece essa sua política da não exploração do trabalho infantil. Né? Quando você estiver fazendo auditando, lembrando aí novamente o mapeamento do processo, Coso fala muito nisso aí, mapear o processo, tem até algumas técnicas que eu vou passar para vocês durante o curso. Tipo de trabalho que o jovem trabalhador está conduzindo. Então, se a empresa já tem uma 45.000 implementada, vai ser fácil identificar isso aí. Horas de trabalho, relógio de ponto, espelho de ponto, entrevista com o trabalhador. Isso aqui, lembra da parte interessada? Às vezes uma entrevista na faculdade, né, quando é um jovem trabalhador, na escola, você consegue identificar que esse cara às vezes está fazendo mais horas do que devia. E garantir, né, saúde e segurança de crianças e jovens trabalhadores. Você verificar as condições que esse pessoal trabalha. Coloca o cara para trabalhar lá num local alagado, um local sujo, um espaço confinado, um trabalho em altura, num setor com produtos tóxicos. Então, verificar toda essa questão. Não, aqui é tudo controlado. Correr atrás aí de exames médicos que o cara fez, quantas vezes ele passou no médico. Então, você vai lá no posto de saúde, verificar essa questão para ver se não estão te enrolando aí na auditoria. Envolver as partes interessadas, então já venho falando isso aqui, né? ONG, sindicato, cooperativas, governo, contratados, subcontratados, todo mundo tem que estar envolvido para você ter a correta implementação do seu sistema, e você, como auditor, também tem que se envolver com essas partes interessadas, entrevista e observação.
Uma coisa que a S8000 recomenda, e aqui novamente aparece a figura da pessoa que lê perfil, um psicólogo, coisas desse tipo, de repente você fazer uma entrevista com esse trabalhador infantil. E vejam como isso aqui é delicado. Se você não tem este preparo, né, você não tem essa questão de como lidar, pensar uma criança, não pode ser um interrogatório, senão você pode até piorar a situação da criança, né? Deixar ela inibida, sei lá, causar um trauma. Então tem que ser, no que a gente chama de entrevista, tem que ser uma conversa leve, para você conseguir extrair dessa criança, desse trabalhador jovem, infantil, alguma não conformidade que está sendo escondida. Então, tem aqui algumas perguntas que são sugeridas pela organização que emitiu a SA8000. Né? Então, há quanto tempo você está trabalhando aqui? Em que ano você começou? Então, isso aqui você, né, já pega. O cara fala, trabalha aqui há 5 anos, e o cara tem 16 anos. Opa! Quanto tempo você quer ficar aqui? Então, esse tipo de resposta indica se o cara está satisfeito e não, está sofrendo pressão. Como você gosta das pessoas ao seu redor, no chefe e tudo mais, quem é o seu melhor amigo aqui, o que você costuma fazer depois do trabalho. Então, esse tipo de pergunta te ajuda a identificar essa questão do abuso à criança, da exploração do trabalho, da falta de segurança. Claro que isso aqui é apenas uma sugestão do órgão que emitiu a SA8000. De repente, fazer esse questionário junto a um psicólogo, um avaliador de perfil, de repente você tem perguntas até mais aplicáveis e adequadas. Vale também muito do meio que você vai estar inserido lá no seu sistema, na sua auditoria, no seu sistema de gestão. Tem aqui algumas anotações, né? Então, a gente pensar que aqui são as questões, né, de segurança que eu falei, abuso sexual, trabalho em subsolo, e uma gestão eficaz, né, num sistema de gestão, SA8000 ou qualquer 8, políticas, procedimentos e registros, as evidências, como devemos fazer e o meu compromisso. Equipe de desempenho social, então você ter dentro do seu sistema de gestão essa equipe, né, treinada e voltada para as questões sociais. Identificação e avaliação de risco, isso a gente vai ver em todas as normas. Monitoração, né, monitorar, não adianta implementar, você tem que cuidar desse sistema. Envolvimento interno, então todas as partes interessadas, trabalhadores, gerentes, tudo muito bem envolvido. Queixas, gestão e solução, então você ouvir os problemas, fazer a gestão para buscar a solução. Verificação externa das partes interessadas, falei isso aqui na aula inteira. Pensar nas ações corretivas e preventivas, e quando eu falo, né, de responsabilidade social, por exemplo, envolvido com criança ou com um trabalhador que está sendo assediado moralmente, essa ação corretiva aqui é uma ajuda muito pertinente. Treinamento e capacitação para todos, trabalhadores e gestores e às vezes partes interessadas. E aqui, irmão, gestão de fornecedores e empreiteiros. Porque se você faz bonitinho na sua casa, mas o seu vizinho está fazendo ruim e você usa as instalações desse seu vizinho, você vai levar uma não conformidade. Então, se eu pensar em implementação, esse aqui são os 10 passos da implementação e do meu sistema de gestão. Mas também são as dicas de itens a serem observados na minha auditoria. Beleza? Essa foi a aula 3, mas é a primeira parte da interpretação e aplicação da SA 8000. Farei mais algumas até finalizar o item 9 lá desta norma.